Gente, boa noite. Eu tô aqui hoje de novo. Gente, geralmente eu compartilho na segunda, quarta e sexta, né? Mas hoje, como Deus tocou no meu coração, essa palavra é forte, né? E eu vim ministrar, porque ontem eu tava louvando a Deus por volta de 11h30 da noite. E quando eu tirei essa palavra, Deus tocou no meu coração. E eu faço aquilo que Deus manda, né? Então eu não posso deixar de fazer o que Deus pede no meu coração, né? Então hoje eu sempre posto amanhã, mas eu vou postar amanhã também, né? Então se Deus tocou, eu tenho que fazer a vontade do Pai, amém? Então eu vou ministrar a palavra do Senhor, que Deus tocou no meu coração, que é Provérbios 1, e ele fala no Provérbio 1, capítulo 1, e no versículo 23, eu vou ler do 23, na verdade eu deveria ler tudo, né? Então, que assim, o 23 até o 27, até o 33. O Senhor fala assim no capítulo, convertei-vos, olha o que o Senhor fala, converteis as minhas admoestações, e eu espalharei sobre vós o meu espírito abundantemente, o Senhor fala, né? E ensinarei as minhas palavras. Aleluia. Então o Senhor fala que se nós se converter a Ele, buscar o Senhor, Ele vai descer sobre nós o seu espírito, né? E aí Ele vai fazer com que nós, que sobre vós, né, o espírito, e ensinar-vos as minhas palavras. Então Ele vai nos ensinar como devemos agir através da sua palavra, que vem para nos curar e libertar de algo sobre as nossas vidas. Mas para se converter, nós temos que abrir o coração para o Senhor, né? Libertar do pecado, do erro. E o Senhor sempre está falando, o que chama a atenção nessa palavra, o Senhor fala aqui nessa palavra, que uma vez, ele fala no versículo 24, uma vez que recusasse o meu chamado, todos aqueles que têm o chamado, e aqueles que a gente também estamos pregando, que são chamados pelo Senhor, todos somos chamados por Deus, na verdade, todos, né? Muitos estão ignorando a presença do Senhor, ele fala, né? Então, fazem de conta que não ouvem, né? Não entendem, não ouvem, são incrédulos à sua palavra, até porque, pelo fato também de eu estar pregando aqui, também ignoram, né? Às vezes eu falo para compartilhar, comentar, deu like, ignoro, né? Tudo bem, eu não sou nada, gente, não sou mesmo. Eu não sou nada. Eu tô aqui porque Deus me chamou para me exercer, né? Eu tenho um chamado, né? Para mim estar aqui, né? E Ele também, assim como eu tenho um chamado, Ele faz com que todos sejam chamados, né? Através do Evangelho, Ele chama o seu povo para junto dEle, para a presença dEle, para converter, para que o Espírito Santo possa habitar em cada um de nós. Mas aí no versículo 24, ele fala que estão recusando o chamado, não ouvem a voz dEle e recusam o chamado, né? Ninguém presta atenção quando a gente está falando. O pastor está falando, o Deus fala também, não presta atenção mais na palavra, né? Só querem saber o que Deus vai fazer na sua vida hoje em dia, não é as pregações? Não presta atenção no que Deus quer te ensinar. Porque toda a palavra de Deus vem para nos ensinar. Alguma coisa Deus quer nos direcionar. E alguma coisa que não está agradando Ele, né? É sempre o Senhor tá falando sobre a palavra dele, sobre a maneira como nós humanos estamos nos comportando diante da presença do Senhor. E não está agradando a Deus isso. E quando a gente fala aqui, os evangelizadores, os pastores, os profetas, eles estão falando para o povo se acordar enquanto é tempo. Porque o que está acontecendo na humanidade hoje, essas coisas que estão acontecendo, porque Deus, a natureza está falando, porque Deus está manifestando através da natureza para o povo prestar atenção, porque o povo não está ouvindo mais o Senhor. Está vivendo só para as coisas do mundo, deixaram de ouvir a Deus. Estão recusando a voz de Deus, os ensinamentos do Senhor. Então, o povo, Deus está fazendo com que a natureza mesma se volte contra o homem, porque é para mostrar que quem manda é Ele. E o povo está fazendo as coisas, não tá respeitando mais nada. Faz as coisas, só pensa nas coisas do mundo, da idolatria, conceitos errados, palavras erradas colocadas, tentando iludir pessoas, inebriar as pessoas, seduzir as pessoas de uma maneira errada, conceitos errados sobre a palavra de Deus, maneira errada de se falar da palavra também. O Senhor está falando sobre isso, então isso não está agradando a Deus, né? Isso não está agradando o Senhor.
E aqueles também que a gente está aqui pregando, leva para levar a palavra para o irmão que está precisando, também não leva porque não acredita, também acha assim, eu não vou compartilhar, eu não vou ligar, não sei o quê. Pensa que Deus não mostra pra gente isso, Ele fala através da palavra. Quando Deus tocou no meu coração, eu vi o que Deus está falando para mim falar para vocês aqui. Eu senti o que Deus quer que eu fale no meu coração. Estou ignorando Ele. Então, vocês não estão me ignorando quando eu falo para curtir, dar um like. Vocês estão ignorando, é o Senhor que vocês estão ignorando, né? Não é eu que vocês estão ignorando, é o Senhor. E com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, não se brinca com as coisas de Deus, é sagrada. Ele é santo, não pode estar brincando com a palavra dele, não. A palavra de Deus não é brinquedo, né? É sério o que a gente prega, é verdade, não é mentira. Nós pregamos a verdade, porque é a verdade que vai nos libertar do erro, do pecado, daquilo que não agrada ao Senhor, aleluia. E ele fala assim, olha só o que Deus fala. Uma vez que negligeasse, né, todos os meus conselhos, o Senhor diz ali, aleluias, e não destes ouvidos às minhas admoestações, também eu me rirá do vosso, quando chegar o problema na sua vida, alguma coisa que chegar na sua vida, ele vai rir do seu problema. Aleluia. Você pensa que Deus não é justiça? Ele é. Ele vai rir do seu infortúnio, né? Ele zombarei quando você sobrevier um terror sobre a sua vida. Aleluia. Olha só que forte, né? Deus vai zombar. Ele não vai ligar, vai te ignorar, né? E quando vier sobre vós um pânico, como o furacão que tá vindo aí, né? Toda hora vem uma tempestade que tá levando tudo pela frente, né? Acontecendo? Vocês estão vendo o que Deus está falando na palavra? A tempestade está vindo no mundo todo tempo, está em todo lugar, terremoto, vulcão, é tudo que está acontecendo no mundo. Olha aí, tá vendo o que Deus está falando? Ele também não vai ligar, ele vai zombar da gente, ele vai rir. Sabe por quê? Quando ele falou, você ouviu o que o Senhor fala? Não, você ignorou, você ouvir as coisas do mundo, né? As frasezinhas, os videozinhos, aí você pode curtir, dar like, musiquinha, né? Ou bagezinha, se vocês adoram, né? Mas o que é de Deus, vocês não querem compartilhar, vocês não querem dar um like, vocês não querem comentar. Por quê? Não, é chato, tá falando, repetitiva, né? Fala. Eu não tô falando, que tá falando é Deus, né? Amém? E o que o Senhor fala, que além de zombar quando vem o terror, o pânico e o furacão, o Senhor fala ainda, e quando vier sobre vós um pânico, né, o furacão, e quando abater sobre vós a calamidade, como a tempestade, né? E quando ainda sobre vós a tribulação, ainda cair sobre vós a tribulação e a angústia. Ele ainda vai rir de você disso aí. Aí você vai falar assim, meu Deus, tá acontecendo na minha vida, eu tô passando uma situação que não tá acontecendo no mundo, você viu o que tá acontecendo? Olha o que tá acontecendo, não acordaram ainda não estão vendo o que Deus tá falando através da palavra dele? Aí ele fala assim, o Senhor nos diz, aleluia, então me chamarão e eu não responderei, diz o Senhor, aleluia. Procurar-me-ão, mas eu não atenderei, diz o Senhor. Vão ficar aí desesperado, angustiado, desesperado, o Senhor vai ligar? Não, o Senhor vai ignorar. Todo mundo sabe por quê? Quando o Senhor fala, ninguém presta atenção, prefere ficar no erro, na mentira, no engano, na vaidade, né? Vivendo para as coisas do mundo, não dá um tempo para as coisas de Deus. Então o Senhor vai rir de nós, vai zombar daqueles que não ligam, que não querem buscar Deus acima de todas as coisas, né? Se preocupa só com as coisas do mundo, que vazia, que não enche ninguém de nada. Cada vez mais vazio o ser humano vai ficando, né? Fora que ainda vem a fragilidade, né? Porque não é todo mundo que vai suportar e vai aguentar o que vai vir por aí, né? O que vem por aí, o Senhor tá falando, aqui vem muita coisa por aí ainda, né? Não é todo mundo que vai aguentar não, viu? Não é todo mundo, tem que ser a palavra do Senhor que nos sustenta todos os dias. Ela é nosso alicerce, ela que nos fortalece para guerrear. A nossa luta não é de carne não, é luta espiritual, né? E o que o Senhor fala, aleluia, louvado seja. Olha que lindo que o Senhor fala. Por quê? Né? Porque o Senhor fala que não atenderei, porque eles detestam a ciência sem lhe antepor o temor do Senhor, né? Porque repeles meus conselhos com decretos de minhas exortações, comerão do fruto dos seus erros, o Senhor fala, e saciarão com seus planos. Porque a apostasia de todos os mata, os deleites dos insensatos os perde.
E aquele que escuta, ainda fala assim, o Senhor fala, aquele que escutar a sua palavra, esse sim habitará com segurança, né? Viverá tranquilo, sem recear dano nenhum. Esse não vai acontecer nada, aleluia. Aquele que busca a Deus, o Senhor sabe, aquele que está ali buscando, tentando de toda maneira se converter na sua palavra, né? E assim, para que nós possamos ter a presença do Senhor na vida, esse vai viver segura, ele vai ter segurança, não vai acontecer dano nenhum sobre a sua vida. Porque o próprio Senhor vai cobrir com as suas asas, vai proteger, para que mal nenhum possa te tocar, nada, nenhuma calamidade, nenhuma tempestade, nenhum furacão vai atingir, o Senhor vai proteger. Mas aquele que brinca, zomba, que prefere as coisas do mundo, que é melhor do que Deus, coloca as coisas do mundo acima de tudo, se prepara. Esses aí vão passar pela prova mesmo. E o Senhor fala que ele vai zombar, ele vai rir na hora dos seus infortúnios, ele vai rir, ele vai deixar, ele vai ignorar, né? Ele vai zombar de você, né? Porque você zomba de Deus, né? Deus não se brinca, né? Não se brinca com a palavra de Deus, né? Muitos colocam conceitos errados sobre a palavra, né? Para que confundir a mente das pessoas, distorcer a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não muda. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não pode mudar. Ela vai prevalecerá de gerações e gerações. Então, meu irmão, você que está aí fazendo coisa errada, vivendo só para o mundo, o Senhor está falando para você hoje, acorda, tá? Acorda, busca o Senhor, converte hoje para que o Espírito Santo possa viver, habitar em você, para você largar do erro, do pecado, daquilo que não está agradando ao Senhor, aleluia. Mas se você continuar no erro, né, achando que tudo que a gente fala, até o pregador, o pastor, o profeta, brincando com as coisas de Deus, que é sagrada, né? Homens e mulheres de Deus que vêm pregar o evangelho para libertar, porque o importante do pregador, do evangelho, uma pessoa que Deus escolhe, que tem um chamado de Deus, não é para fazer estátua, nem seguidores, nada dessas coisas. É para que a sua alma, assim como eu quero ser salva, para que a sua alma seja salva. Nós sejamos salvos pelo Senhor, né? Porque Deus fala que aquele que conseguir converter um pecador, né? Nós vamos ter um galadão também, nós vamos ter... Né, Deus vai nos dar essa bênção sobre nossas vidas também. Nós vamos ter a chance também de ser salvos, né? Levamos aquele pecador para o Senhor, né? Foi salvo, foi liberto. É isso que nós estamos. O papel do evangelho é fazer com que a gente seja salvo. E todos aqueles, assim como eu quero ser salvo a minha família, eu quero que todos aqueles também que estão às nossas voltas sejam salvos, né? É só quem tem poder para salvar nós e libertar é a palavra. É a palavra que tem poder para nos libertar. A palavra tem poder para nos curar. A palavra tem poder para nos salvar. É a palavra de Deus. Se nós estiver debaixo da palavra de Deus, aleluia, vai ser um escudo de proteção contra nossas vidas, né? Mal nenhum vai nos acontecer. Mas se nós não estiver debaixo da palavra, meu irmão, pode orar, pode chamar, clamar o Senhor. Se você está vivendo mais para as coisas do mundo, escolheu o mundo, não o Senhor, se prepara, a tribulação vai vir. Se prepara, a angústia vai vir, se prepara, o infortúnio vai vir. E o Senhor fala o quê? Ele calará, ele ficará calado, e ele vai rir, vai zombar, né, de você, daqueles que não, os irmãos e irmãs que não buscam a Deus, que brincam com as coisas de Deus, que é santo, é sagrado, né, não pode, e a própria natureza já está agindo. Se você olhar em todos os cantos da terra, está acontecendo coisas horríveis, é guerra. Tem lugares que estão começando a aparecer doenças, né, que ainda não foram divulgadas, tem chuvas, enchentes, já começou um pouco desse negócio de tsunami, vulcão, seca, e aqui você já vê no sul como tá, a situação no sul já tá, nem dá pra ficar com medo, e fora que tá vendo essas tempestades, vem em São Paulo, né, e outras coisas quando acontecer, vai vir acontecer muita coisa ainda, então o ser humano tem que buscar Deus, o ser humano está brincando com as coisas de Deus, então Deus está manifestando através da natureza. Se nós não ouvimos o Senhor, a palavra do Senhor, né, recusa, rejeita, ignora, né, é chato ouvir, né, ficar falando a mesma coisa, o Senhor está ouvindo o que nós estamos falando, o Senhor está prestando atenção no que está pensando quando um irmão, a irmã está pregando, né, o Senhor está falando e está achando que está adiante, né? Está adiante, você vai ver quando vir a tempestade sobre a sua vida. Está adiante, vai vir quando vir a tribulação sobre a sua vida. Aí você vai ver o que é ter adiante. Aí você vai orar, vai buscar e falar, irmã, ora ali para mim. Você sabe que lá quando Jeremias
falou pro povo lá, né, que eles, quando eu estava pregando aquela palavra, que quando ele pegou pro povo que eles foram levados pro cativeiro, porque eles começaram a buscar Deus, saber, assim, querer saber as coisas, né, através de buscar outros ídolos, outros deuses, e Deus não se agradou disso. Por isso que Deus fez com que Judá e acho que Jerusalém fosse atacada, invadida pelos reis lá, e mataram os reis, levaram as crianças, fizeram uma barbárie, né? Mas tiveram seca, miséria, tudo que Deus permitiu. Por quê? Por desobediência, né? Porque não consideravam o Senhor, ficavam buscando os Deus, casavam, se davam em casamento, pecado, adultério, tudo aquilo que não agrava ao Senhor. Então Deus permitiu. Aí, depois passou um tempo na história que eles pediram depois de muito tempo, assim, né? Eles pediram para Jeremias interceder para o Senhor. Jeremias foi interceder. Você sabe que Jeremias intercedeu, acho que foi 3, se não me engano, 3 ou 4 vezes. O Senhor recusou o pedido de Jeremias para que o povo fosse liberto, para que o povo, né? Não, só foi quando Deus quis. Então isso passou muitos e muitos anos quando Deus, né? Aí Deus, né? Então isso significa que Deus também, se é uma pessoa que erra muito, Deus está falando e não ouve aquilo e fica fazendo o mesmo erro, ignora, zomba, não liga, pode uma pessoa que seja um pastor, um profeta, qualquer homem de Deus e mulher de Deus, orar, Deus não vai ouvir, sabe por quê? Porque quando Deus mandou para que falassem, né, tocassem para falar para a pessoa ignorou. Então Deus permite que ele passe aquela prova mesmo, permite mesmo, né? Por isso que a gente tem que se humilhar ao Senhor, sabe? Porque quando nós sabemos que nós fazemos as coisas erradas, é se humilhar na presença de Deus, que nós não somos nada. O ser humano, ele se acha muito dono de si. Nós não somos dono de nada, nós não somos dono nem da nossa vida. Quem manda, quem dá a última palavra sobre a nossa vida é Deus. E quem determina a hora, o dia que nós vamos morrer é Ele. E não importa a circunstância que aconteça, é Ele que decide, é Ele que manda, entendeu? Mesmo que aconteça uma coisa horrível, não interessa, é o Senhor que manda. É Ele que tem a chave da vida, da morte, de tudo que há, o Senhor, Ele que manda em tudo, céu, terra e mar, tudo que há, Ele que manda, Ele ordena, entendeu? Então não tem como a pessoa ficar falando, porque não, é Ele sim, é Ele que Ele deixa você ficar triste, Ele deixa você ficar feliz, Ele faz isso para você crescer, amadurecer, Ele permite isso para você crescer como ser humano, valorizar a presença dele. Então isso faz parte do propósito. Nós não temos que entender o propósito de Deus, nós temos que aceitar e saber que o Pai, Ele quer o melhor para nós. Todas as vezes que o Senhor vem aqui e prega a palavra, eu falo a palavra de Deus que o Senhor me manda falar, é para te fazer você sair do mau caminho, sair do erro, do pecado, daquilo que não está agradando a Deus. E a gente não está brincando, ninguém está brincando, o pastor não está brincando, o profeta não está brincando, aqueles que são de homens e de mulheres de Deus de verdade estão pregando. Nós temos que pregar sim a prosperidade que Deus pode nos conceder, porque Deus é o dono do ouro, da prata, mas nós temos que pregar a libertação, a cura, a salvação, a renúncia e a transformação, porque todos aqueles que aceitam Jesus, eles a partir do momento que aceitam, muda, não fica naquela mesma situação, não fica naquele vício, não larga tudo e me segue, é isso que Deus fala para mim, para você. Então vocês que estão aí, ouve e brincam com as coisas de Deus, zombam das coisas de Deus, preste atenção no que Deus está falando. Quando, se vocês não ouviram hoje, vocês estão vendo o que está acontecendo com a própria natureza. Vai falar por Ele. Ele vai fazer com que a natureza manifeste na sua casa, na sua vida, para você ver que se Deus não se brinca. Ele está falando, está pedindo para vocês ouvir a palavra dele. Muitos estão ignorando, porque acham que Deus está falando, não liga, porque preferem ouvir bobagem, coisa que não acrescenta nada, não vai te fortalecer. Na hora da angústia, não vai te dar força para você sair da situação, não vai te curar de nenhuma doença. Aleluia! Prestem atenção que Deus fala. Ninguém está brincando com a palavra de Deus não na internet para fazer bonitinho, para chamar a atenção de ninguém. Esse não é o objetivo do pregador. Amém? É isso que Deus pediu para falar para vocês aqui, tá? E comentem, curtem, compartilhem, ajuda a levar a palavra para aquele irmão que está precisando. Tem tanta gente que está passando por necessidade na vida, porque às vezes um irmão não pensa no outro, levar a palavra de ânimo, de esperança, que é isso que Deus quer que nós levamos. Não é para levar videozinho de musiquinha, não. Isso aí não vai ajudar ninguém a sair da situação que está, não. É levar a palavra, porque a palavra tem força para libertar, sair do erro, sair do pecado, sair daquele sofrimento, daquela angústia, daquele cativeiro que a pessoa está vivendo. Aleluia! É isso que Deus quer. Então você, irmão e irmã, preste mais atenção no que Deus está falando.
Ouvem a palavra com atenção, peça perdão para o Senhor, que essa palavra seja tocada no seu coração, que haja uma transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, seja liberto do erro, da mentira, do engano, porque a palavra tem poder para libertar a nossa vida. É só ela que tem poder para nos libertar e salvar a gente da situação desse mundo de mentira, de engano que nós estamos vivendo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu desejo uma boa noite, hein? Fiquem com Deus. E olha, eu não preciso falar, né? Tá aí o vídeo. Compartilhe, dê um like, comentem, levem a palavra do Senhor. A palavra de Deus é para ser compartilhada, é para ser pregada, é para levar para aqueles que estão precisando. É por isso que o Senhor veio no mundo para evangelizar, levar a palavra, ensinar a maneira como nós nos comportarmos através dos seus mandamentos, dos seus preceitos, né? Dos seus ensinamentos. Essa é a sabedoria de Deus, é a ciência, né? Tudo bem que nós pregamos que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso tudo bem, Ele vai fazer o que Ele quiser. Ele é dono de tudo. Ele não tem nada, não tem limite, não tem nada para Ele. Ele pode fazer tudo o que quiser na nossa vida. Basta nós crer, colocar Ele acima de todas as coisas e ouvir o que Ele tem para nos dizer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. E ouvem, né? Que a palavra de Deus, ela tem força para tudo na vida. Para nos libertar, curar, salvar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.